Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de sexta-feira, hoje, dia 28 de março do ano de 2025? Esse que é o ano dos teus sonhos serem realizados. Tudo eu posso sonhar, tudo eu posso realizar em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, como é que você está? Que Deus possa te abençoar. Sabemos que estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor Jesus, ele irá voltar para levar a sua igreja, para levar a sua noiva adornada. E eu tenho certeza que você também irá conosco. Que você venha dar também a importância dos pequenos detalhes em nossas vidas fazem toda uma diferença. Existia um feirante no qual tinha um cavalo que ele ia para a cidade constantemente para levar as suas mercadorias para vender. E este feirante, um dia voltando do seu negócio, da sua feira para a sua cidade do interior, ele se deparou com a... Fugiu o nome, oh meu Deus, a, a ferradura do cavalo, que estava faltando somente um, um prego. E ele, vendo que estava faltando somente um prego, não deu muita importância e veio assim, cidade adentro, ao interior. Pouquinho mais para frente, aquela ferradura começou a se soltar e o cavalo começou a manquejar. E ele achou que só mais um pouco iria conseguir chegar em casa, até que o cavalo, ao pisar em falso, quebrou a canela. E ao quebrar a canela, o feirante falou: só mais um pouco ele consegue chegar em casa. E então ele viu que não tinha como, tirou as coisas de cima do cavalo e colocou sobre os seus lombos, faltando aproximadamente 2 quilômetros para chegar até a sua casa. Ele viu o quanto aquele caminho ficou longo para prosseguir. Ele viu o quanto aquele caminho ficou muito longe para ele, faltando apenas 2 quilômetros por causa de um simples parafuso ou prego que ele não quis apregar no seu cavalo. E ele então entendeu que as pequenas coisas também fazem uma grande diferença. O que você não tem dado de importância, talvez seja algo pequeno hoje, mas no futuro será algo grande. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia hoje, livro de Efésios, Efésios capítulo 6, e o versículo nós vamos ler o 10, que o título já nos diz: a armadura de Deus, ou as batalhas contra o mal, da maneira que você assim o quiser. A armadura de Deus ou a batalha contra o mal. Para nós começarmos aqui a entender, o livro de Atos dos Apóstolos 28 nos diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugaram, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas ao Senhor, referente ao Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo nos diz a armadura de Deus, é porque ele estava aprisionado juntamente a um soldado romano. E ele, vendo aquelas vestes do soldado romano, no qual tinha o quê? O capacete, a coroa da salvação, tinha as sandálias do evangelho,
tinha a espada e o escudo, ele trouxe para o mundo espiritual. E ele nos diz assim: quanto a mais serdes fortalecido no Senhor e na sua força e do seu poder. Ele está ensinando para mim e para você que quanto mais na força de Deus é que nós temos que ser fortalecidos. Não adianta queremos ser fortalecidos na própria força nossa, não, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. E no 11 ele pede para mim e para você fazer o que nesta noite? Revestivos de apenas uma armadura? Não. Ele pede para mim e para você que nós viemos nos revestir de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra o quê? Contra a cilada do diabo. O diabo, ele tem os seus métodos para poder trabalhar, para tentar nos destruir, para tentar nos paralisar. E o apóstolo Paulo, vendo aquele soldado romano que estava ligado ali ao seu corpo por uma corrente, ele começou a perceber: se eu tiver essas armaduras, então Satanás não vai ter vez na minha vida. Então Satanás não irá ter autoridade sobre você também. E diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne. Ah, peraí. Porque a nossa luta. Se o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa luta é porque todos os cristãos nós temos luta. Seja ela uma luta grande, seja ela uma luta pequena, não tem como eu e você fugirmos, porque eu passo por luta, você passa por lutas. Todos nós temos problema, todos nós temos adversidade. Só que não adianta eu querer descontar aquele problema que eu estou enfrentando, acusando-se um presidente, alguém do STJ, alguém do Estado, alguém de tal religião, alguém de tal aquela coisa. Não. Todos nós vamos passar por problema. Não adianta eu tentar discutir com alguém achando que eu vou resolver o meu problema sobre a vida dela. Porque o apóstolo Paulo nos diz, porque a nossa luta não é contra o sangue. Então quer dizer que você não pode querer ofender o teu irmão, ofender aquele que usa de misericórdia com você muitas vezes, ofender aquele que está te perseguindo como você achar. E diz mais. E sim, contra quem? Contra principados, potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestial. Você pode achar que o diabo está lá no inferno. Não, aqui está nos dizendo que ele está na região celestial. Ele está no ar, ele está a qualquer momento doido para nos tragar, para tentar pegar eu e você e arrebentar, destruir comigo, destruir com você. Portanto, tomai toda a armadura. Vocês observam, meu amado, minha amada, que um capítulo 2 acima, ele pediu para nós nos revestir de toda a armadura de Deus. E agora ele fala para nós tomar toda a armadura de Deus para que eu possa resistir o quê? O dia mau. Muitos dizem que esse dia mau pode ser o grande dia que o Senhor virá e irá levar a sua igreja, e aquele que ficar vai ser um dia mau para ele. Mas para mim, eu creio que esse dia mau é o que nós passamos aqui neste momento, que é as lutas, que é as aflições que nós temos a todo momento, a todo instante nós estamos passando por dificuldade, por luta. Quando a gente acaba de vencer uma luta, aparece outra luta. Talvez esse seja o dia mau. E depois ter de vencido tudo, ele pede para mim e para você permanecer como? Inabalado. Nós temos que ter uma fé inabalada, porque o Deus que eu e você servimos é quem vai nos ajudar. Estais firmes, pois, perdão, estais, pois, firmes, cingindo-vos com o quê? Com a verdade. Aqui, eu creio que é como se fosse aquele cinto do soldado romano,
que aonde ataca o cinto ali, ele pega tudo e segura para que as suas vestes não venham cair. Perdão. E também, eu creio que é desta maneira também. Nós temos que ter uma fé firme para que eu e você não venhamos cair. Para que não venha cair. E ele fala para mim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos o quê? A coroaça da justiça, protegendo o seu peito, protegendo o seu coração. Calçais os pés com a pregação do evangelho da paz. Temos que ligeiramente propagar o evangelho. Eu e você estamos aqui nesta noite para propagar o evangelho nesta noite. Lembrando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Você tem essa autoridade, meu amigo. Você tem essa autoridade de usar o escudo para que nós não viemos o quê? Da brecha para o Satanás. O escudo da fé é quem vai nos proteger. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é palavra, a proteção para a nossa cabeça. A medicina diz que todo diagnóstico, doenças, todas as coisas que acontecem neste mundo carnal, muitas vezes começa pela mente. Temos que proteger a nossa mente contra a cilada, contra a jogada de Satanás que vai vir a todo vapor para cima de você, para cima de mim. Porque sabemos, se a mente começar a falar que é apenas mais um que está pregando, é apenas mais uma igreja, é apenas mais um, a sua mente começa a ficar cauterizada. Ela começa a ficar como? Sem querer absorver o que Deus tem para você nesta noite. Temos que proteger a nossa cabeça, a nossa mente. E no 18 diz: e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Precisamos vigiar a todo momento. E o apóstolo Paulo diz para mim assim, para você. E também por mim, ele pede para que nós orarmos um pelos outros. E que nesta noite você também, quando orar, lembre de orar por mim também. Que nós necessitamos da tua oração, necessitamos do teu clamor que você fazer, interceda por nós também, porque todo cristão precisa o quê? De uma oração. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, palavra, para que com intrepidez fazeis conhecido o ministério do Evangelho, para cumprir o que Deus nos chamou, para cumprir o ministério do Evangelho de Deus em nossas vidas, pelo qual sou embaixador e caldeios para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre em fazer. Duas armas importantes que nós aprendemos aqui nesta noite é que nós temos que ter a palavra e a oração para que nós viemos dar um bom êxito. Nesta minha Bíblia de estudo diz assim para nós, Paulo afirmou 3 vezes que os cristãos devem estar firmes e fortes contra a cilada do diabo. E isto é ficar firme na batalha espiritual contra a maldade espiritual na região celestial. Esta armadura para a defesa descrita por Paulo é composta por 5 itens. O apóstolo Paulo diz para os cristãos vestirem da armadura de Deus, que aponta para a natureza divina da armadura e não para o fato dela estar completa. Só havia uma armadura de ataque nesta armadura, uma espada culta usada ao combate do próximo. Esta espada simboliza
a palavra de Deus. Você tem hoje uma arma importantíssima para a sua vida. Você tem uma arma fundamental para que você venha a exercer a sua vida em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe em mais um dia de escolha e oportunidade. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus de maravilha. Meu Pai, neste momento, Senhor, nós te pedimos, nos dê esta armadura espiritual para que nós viemos alcançar, meu Pai. A espada, ela está em nossas mãos, Senhor. A espada é a tua palavra, meu Pai. Blinda a nossa mente, meu Pai, contra toda a cilada de Satanás. Nos dê a sandália, meu Pai, do Evangelho para que nós viemos pregar as boas novas. Nos cinja, meu Pai, com o teu cinto, meu Pai. Nos dê o teu escudo da fé para que nós viemos parar todo dado inflamado do maligno. E assim nós cremos, meu Pai. Nós o acreditamos, Senhor, que o Senhor ainda é o mesmo que faz milagre hoje, ontem e para todo sempre. O Senhor não muda. Eu entrego, meu amigo, a sua vida nas mãos de Deus nessa noite. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus queridos. Me dá um abraço aqui, uma ótima noite, mais do que abençoado pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agora sim, que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todo sempre. E você que crer, diga amém. Amém, meus amados. Tenham todos uma ótima noite de sexta-feira, mais do que abençoado. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo, em nome do Senhor Jesus. Você crer, meu amado? Fique todos bem, na paz do Senhor Jesus. Beijo no coração, saúde e paz. Se assim o Senhor Jesus nos permitir, voltaremos em nome de Jesus.